Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é a quarta do sobrenatural de Deus. É aquele dia que o Pai reservou para mim e para você, para que nós pudéssemos estar recebendo as mais altas revelações celestiais através da sua palavra. Filhos e filhas, sejam bem-vindos. Você que está se conectando agora, deseje aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deseje aprender um pouco mais da sabedoria divina, da sabedoria celestial, para você colocar em prática na tua vida. O mundo foi criado, foi colocado à nossa disposição, para que eu e você nós pudéssemos governar tudo que o Pai criou, com amor e carinho, para seus filhos e filhas. Nos deu de presente este mundo, mas o homem às vezes vai de encontro à palavra de Deus e modifica o viver aqui na Terra. E é preciso voltarmos às origens, é preciso voltarmos ao que o Pai nos ensinou, escreveu essa carta de amor, que nós chamamos Manual da Vida, a Bíblia Sagrada. São as orientações celestiais para que eu e você nós pudéssemos viver de uma maneira mais plena, mais justa, mais ética. E basta que nós, filhos e filhas, possamos estar buscando deste manual de sobrevivência as revelações que o Pai deixou cuidadosamente para mim e para você, para nós usarmos e colocarmos em prática nas nossas vidas, aqui, neste mundo maravilhoso. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que a graça, que a paz dele esteja te alcançando tua família. E que você possa se conectar, você possa estar com o coração preparado para receber as instruções de hoje à noite. É a quarta do sobrenatural. Eu te faço uma pergunta. Você conhece o sobrenatural de Deus? Eu te faço outra pergunta. Você quer viver um sobrenatural de Deus na tua vida? E ainda hoje? Se prepare, que o Pai vai liberar algumas informações. Você toma posse da palavra dele e o agir sobrenatural é dele. Fiquem atentos, fiquem ligados, conectados até o final e vejam o que o Pai preparou e reservou para mim e para você. Sintam-se abraçados no amor de Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, toca cada filho e filha agora. Espírito Santo, toma conta dos meus lábios, da minha língua, do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Prepara, Senhor, teus filhos aí. Vai, Santo Espírito, prepara cada um deles. Dá as revelações, as mais altas revelações celestiais, para que eles possam ser verdadeiros filhos e verdadeiras filhas aqui neste mundo. Sintam-se abraçados, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, traz a seguinte narrativa. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Pela forma que eles pregavam o evangelho, pela forma que eles falavam, pela forma que eles agiam, pela forma que eles davam testemunho. Muitos vieram a crer, tanto judeus como gentios, por conta da pregação do evangelho
das boas novas. Esse evangelho de Jesus, o evangelho que transforma. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais, maravilhas, pelas mãos deles. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, e eles realizavam sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas eram realizados pelas mãos de Paulo e Barnabé, porque Deus agia pelas suas mãos. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus. Com os seus líderes, tentaram maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles ficaram sabendo disso, fugiram para as cidades de Licaônicas, de Listra e Derbe, e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Mesmo com tudo querendo atrapalhar, eles continuavam pregando a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho que transforma, que liberta, que salva, que cura, que quando é pregado acontece um sobrenatural de Deus, porque a sua palavra ela sempre vai cumprir o propósito para que ela saia. Ela nunca vai voltar vazia, ela vai se cumprir. Versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Mas ele ouvira Paulo falar. Ele ouvira Paulo pregar o evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma, que gera milagres. E quando Paulo olhou diretamente para aquele cidadão, ele viu que o homem tinha fé para ser curado. Gente, Paulo percebeu, Paulo teve ali o discernimento, o dom do Espírito Santo de verificar, de ver que aquele homem tinha fé para ser curado. Imediatamente disse em alta voz: levante-se, fique em pé. E com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Gente, que sobrenatural é esse? A palavra relata que esse homem era paralítico dos pés, era aleijado desde o nascimento. Então, aos olhos naturais, era impossível aquele homem se levantar e quanto mais andar. Porque ele vivia ali sentado e nunca tinha andado. Mas teve algo extraordinário. Ele ouviu Paulo pregar o evangelho que gera milagres. E quando Paulo olha para aquele cidadão, percebeu que tinha fé nele, que tinha fé para ser curado. Peraí, mas não era um aleijado de nascença? Como é que Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado? É porque o sobrenatural de Deus é para acontecer as coisas impossíveis na minha e na tua vida. É quando os nossos olhos naturais, eles não conseguem enxergar. Mas pela fé, conseguem enxergar algo extraordinário, algo sobrenatural, porque Deus é o Criador. É Deus que faz, é Deus que cria, é Deus que gera vida. Ei, filho e filha, se você está com alguma área da tua vida aí que precisa
ser gerado um milagre. Hoje é a noite de você aprender, através desta narrativa, como gerar milagres na tua vida. E Paulo, quando percebe que aquele cidadão ele tinha fé para ser curado, imediatamente ele libera a palavra. Liberou a palavra. Liberou as boas novas. Liberou a esperança. Liberou o milagre para aquele cidadão. Quantas vezes nós estamos em situações que é necessário vir a palavra de Deus sendo liberada para gerar vida, para gerar esperança, para gerar o milagre. E ele, em alta voz, ele disse: levante-se, fique em pé. E eu digo: ei, filho e filha, se tu estás esperando um milagre, levante-se, fique em pé. Recebe essa palavra profética liberada hoje à noite, em nome de Jesus. E com isso, o homem, ele poderia ter decidido ficar sentado, mas não. Ele tinha tanta fé naquele momento que ele recebe essa palavra: levante-se e fique em pé. Mas como? Se ele era aleijado, como? Se ele não podia? Mas imediatamente ele faz o agir, ele faz algo que eu e você nós temos que fazer quando recebemos a palavra de Deus. Agiu. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Recebeu a palavra: levante-se e ande. E ele um salto e começou a andar. Porque é isso que eu e você nós devemos fazer quando nós recebemos a palavra da verdade. A palavra que liberta, a palavra que gera milagres, a palavra que transforma situações, a palavra que quando é lançada, é pronunciada, é liberada, gera uma atmosfera, gera o milagre e você só tem que agir. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar, língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Aí depois você lê o restante da narrativa. Vamos ver o que Deus preparou para mim e para você hoje à noite. Vamos ver o que Deus está dizendo. Ei, filho e filha, é hora de você colocar a tua fé em ação. Liberar, ativar a tua fé. Porque naquele momento, parte daquela cura veio pela fé de Paulo. Mas a fé que está citada aqui é a fé daquele cidadão. Diz que Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado. E eu destaco que Paulo aqui ele fez 3 coisas. Primeiro, Paulo pregava o evangelho que gerava milagres. Segundo, Paulo, com o dom de discernimento, com o dom do Espírito Santo ativo, ele percebe que o homem tem fé para ser curado. E terceiro, Paulo libera a palavra de Deus, libera a palavra que gera o milagre, ordenando aquele homem que levantasse e ficasse de pé. O homem também fez 3 coisas. Eu quero destacar aqui que o homem, ele ouviu o evangelho. Ouviu essa palavra que é a verdade celestial, a verdade de Deus. É a verdade que libera, que gera, que transforma, que liberta, que cura. Essa é a palavra. Segunda coisa que o homem fez, ele sentiu, ele teve a certeza que seria curado. Bastava obedecer o que Paulo liberava, a palavra que foi liberada. E ele obedece, ele acreditou.
E o mais importante, ele agiu. Não ficou sentado, como eu relatei que ele poderia ter escolhido ficar sentado. Ei, filho e filha, não fique sentado aí. Receba a palavra e de um salto só fique de pé e comece a andar. Andar para ver o que vai acontecer do sobrenatural de Deus na tua vida. Você pode me perguntar, muitos já sabem, mas eu quero fazer uma... Como vem a fé? A fé, nós sabemos que vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir esse evangelho, ouvir as boas novas de Cristo. Em Hebreus 11:1, disse: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não estamos vendo. Se aquele moço olhasse antes de receber a palavra, ele não veria ele andando. Mas quando ele recebe a palavra, ele recebe e aumenta a sua fé. E ele já se vê andando e de um salto só ele age. A fé é uma comprovação das coisas que nós não enxergamos ainda. Mas é um alicerce das coisas que nós esperamos que aconteça, mesmo que sejam impossíveis, mesmo que sejam sobrenaturais. Porque a fé é um fundamento. E se nós temos um bom fundamento, ela vai funcionar. Em outras versões, nós podemos ver que a fé significa que temos confiança no que esperamos e uma convicção naquilo que não vemos. A fé é a substância das coisas que nós esperamos. A fé é trazer à existência aquilo que nós não vemos, como se já estivéssemos vivendo, presenciando. Se a fé ela vem pelo ouvir, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Gente, tem tanta gente aí querendo milagres, curas sobrenaturais, mas esquece desse pequeno detalhe que é escutar, ouvir a palavra de Deus, ouvir. Nós temos tantos meios hoje para escutar a palavra de Deus em áudio, em vídeo. Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está dizendo aqui que se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Mas fé nas Escrituras, fé no que Deus disse para mim e para você, no que Ele escreveu. E Ele disse que quando nós nos aproximamos para Ele, para Deus, e nós creiamos que Ele existe, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. É um grande princípio para você ver. Ser gerados milagres na tua vida. E Jesus nos ensinou a buscar essa fé, a buscar esse sobrenatural, a buscar as coisas impossíveis, a buscar, a gerar os milagres. Ao ouvir a palavra de Deus, nós somos libertos das garras do inimigo. Nós recebemos a palavra, recebemos a salvação porque temos a fé e cremos no Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus, veio à terra, morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai.
Vamos ver o que é que diz Romanos 8:10. Bastante conhecida esta narrativa. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. É o Espírito que me vivifica, que te vivifica, por causa da justiça, por causa do que Jesus fez por mim, por você na cruz. Ele nos justificou, Ele nos deu todo o direito de nos livrar, redimir, de nos resgatar da perdição desse mundo perdido. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, habita em mim, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a nossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em nós. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E de fato, nós participamos dos seus sofrimentos para que também participemos de sua glória. Ei, a glória que Cristo concedeu para mim e por você é grandiosa. E quando nós acreditamos, quando nós confessamos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser herdeiro das bênçãos, das promessas e do sobrenatural de Deus e de toda a palavra que Ele deixou para mim e por você. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e colocarmos em prática e vivermos. Caso você passe uma necessidade, eu vou citar só uma, mas você pode pegar essa necessidade que eu estou falando e jogar para todas as demais áreas da tua vida, seja saúde, seja relacionamento, seja o que for. Mas eu vou dizer, você sabia que existe uma fé para você receber as promessas? Uma fé para ser curado, assim como foi narrado? Uma fé sobrenatural. Uma fé em Deus que vai gerar os milagres que você precisa. A fé para as tuas finanças, a fé para a tua saúde, a fé para o teu relacionamento, a fé para os teus negócios, a fé para os teus empreendimentos, a fé para quitar tuas dívidas, a fé para gerar e suprir todas as tuas necessidades. Assim diz a palavra. E o que seria a fé nesse caso? Porque a fé vai lhe dar, ele vai lhe trazer a segurança que você tem um pai, você tem um rei que cuida de você. A fé de que você terá o suficiente para honrar seus compromissos. A fé que você tem, a fé que você vai ter o suficiente para você viver. Pois assim o Senhor Jesus disse que a gente não nos preocupássemos demasiadamente. Porque se o Pai dá alimento e dá de vestir aos pássaros, quanto mais a nós que somos filhos e filhas. Pois a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Aí você espera, pela força natural, que aconteça tudo. Mas parte você faz, você age, e parte é o sobrenatural de Deus que Ele vai liberando na minha e na tua vida. Veja o que é que diz o Salmo 27, versículo 1, a parte B. O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? De quem terei medo? Você que precisa, você que está lutando, você que está passando
dificuldades ou problemas. Declare este versículo com a tua boca em voz audível e diga: o Senhor é a força da minha vida. De quem temerei? De quem recearei? E creia em Deus, porque crer em Deus agrada a Deus e Ele é galardoador para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. E crer em Deus é crer na sua palavra. Uma coisa é conhecer a verdade e outra coisa é tomar posse e colocar em prática na minha e na tua vida. Porque muita gente tem o conhecimento, mas não está usando. E eu te convido hoje a você manter o olhar na palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Meu filho, escute o que digo a você. Gente, como é maravilhoso a gente ver Deus falando comigo e com você e nos chamando de filho. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Preste o quê? Atenção o que ele escreveu para mim, para você, o que está escrito aqui na palavra, na Bíblia Sagrada. Nunca as perca de vista. Guarde-as no teu coração. No fundo do coração, ele acrescenta, no fundo do coração. Pois estas palavras são vida para quem as encontrar. Porque muita gente não está encontrando a palavra de Deus. Mas é vida para quem as encontra. E se é para quem as encontra, é porque eu e você, nós devemos buscá-la. Esse é o agir, é a minha, a tua parte, é buscá-la. E saúde para todo o seu ser. Ei, filho, que revelação. A palavra de Deus é saúde para mim e para você. A palavra de Deus é remédio para mim e para você. Então, onde tem enfermidade, a palavra de Deus é saúde. Deixa aberto aí, que já a gente vai para os outros versículos. No versículo 21, quando diz não se aparte, é para nós estarmos conectados, lendo, estudando, meditando. Quando nós olhamos em outras partes em que nós vemos que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, ele levou, ele já pagou um preço. A palavra não se afastar dos seus olhos é quando você está apto a ver a si mesmo sem doenças, sem enfermidades, suprido, vivendo uma vida em plenitude em todas as tuas áreas. Você passa a viver em plenitude, com saúde, suprido. Deus está dizendo que quando nós estamos com a palavra, se torna vida. E essa vida, ela é completa, não é uma vida escassa. Toda a palavra de Deus e todo o céu vai se mover a meu e a teu favor quando nós seguimos as instruções. Deus se moverá a nosso favor. O agir que ele pede para mim e você fazer, nós vamos fazer.
Deus nos dá e nos ensina a tomarmos os melhores caminhos, as melhores estratégias, as melhores saídas. E quando não tiver saída, quando não tiver perspectiva, aí Ele nos dá a saída, nos dá a perspectiva, abre as portas com portas celestiais, janelas celestiais. A sua palavra, ela se torna remédio para mim e para você, porque as palavras de Deus são vida para os que acham, os que buscam. E saúde, quando você olha no original, saúde quer dizer remédio, lá no grego, para o seu corpo. É o versículo 22. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Qual é o remédio de Deus para mim e para você? A sua palavra. Então Deus tem um remédio para mim. Deus tem um remédio para você. Mantenhamos firmados no que a palavra de Deus diz sobre cada área das nossas vidas. Dos ensinos. Muitos não tomam posse, não vivem essa vida em plenitude, porque desconhecem. Porque conhece, mas não age, não pratica. E para as suas condições serem todas liberadas, é preciso que nós estejamos com ela no coração, no fundo do coração. E um dos ingredientes que libera, gera os milagres, gera a realidade da palavra vir para a minha vida e tua vida e se tornar um sobrenatural, é a fé. Porque a fé vai trazer as respostas, a fé vai gerar os milagres, as curas, os sinais. O versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele vai depender de tua vida. Versículo 24, afaste da tua boca as palavras perversas, as palavras contrárias, as palavras de derrota, as palavras que destroem a palavra de Deus e destrói o agir de Deus e destrói a tua fé. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar no que está adiante de você. Veja bem por onde anda. E os teus passos serão seguros. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda. E afaste os seus pés da maldade. Vamos abrir em Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que o já receberam, e assim sucederá. Jesus está me ensinando, a mim e a você, a exercitarmos esta fé. Tudo que vocês pedirem em oração é crer que vem antes do ter. Creiam que já receberam. E ele acrescenta, e assim acontecerá, e assim sucederá. Ele dá instruções. Ele traz as respostas. E às vezes passamos despercebidos e não colocamos em prática, que seria o agir. Porque antes de nós termos a palavra de Deus, a Constituição Celestial, ela diz que é preciso crer que já é nosso. Crer que eu já estou curado. Crer que eu já estou suprido.
crer que eu já estou vivendo uma vida em plenitude. Aí sim, Deus está comigo e com você, colocando a palavra nas nossas vidas. Mesmo que você não sinta, mesmo que os sintomas digam ao contrário, mas a fé, você chamará à existência aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Você não está vendo, mas chame para você. Em Hebreus 13, 5, a parte B, o Senhor diz com a convicção que diz: eu não te deixarei e não te desampararei. Ei, filho e filha, tu está às vezes numa situação difícil, tu está passando por lutas, adversidades, mas lembre-se que você vai chamar à existência e declarar e confessar com a tua boca, dizer: eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que está dizendo: eu não te deixarei e não te desampararei. E assim, com a confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Diga aí: o Senhor é o meu ajudador. E eu não temerei o que me possa fazer os homens, o homem mortal. Vamos declarar a palavra de Deus com intrepidez, com segurança, com a esperança, com a fé, que ela é verdade e funciona na minha e na tua vida. O Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o teu ajudador. Não confesse derrotas, mas confesse as vitórias, confesse o que você deseja. Jesus, ele está dizendo para mim e para você, filhos e filhas: não te deixarei e não te desampararei. É por isso que quando ele foi aos céus, subiu, teve a ascensão, ele disse o quê? Pai, manda um outro igual a mim para que eles não fiquem órfãos. E Deus libera o Jesus em Espírito, que é o Espírito Santo, o Deus Espírito, para estar comigo e com você. Ele é o ajudador, ele não nos desamparará. É lindo e maravilhoso a gente saber que nós temos um Deus que nos deu todas as ferramentas, nos está ensinando dia após dia. Quando você abre aqui, vamos voltar um pouquinho, Marcos capítulo 5. Versículo 34, a parte B. Não, a parte A. Jesus diz para aquela mulher. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Todos conhecem essa narrativa. A mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, assim como esse cidadão ouviu Paulo pregando o Evangelho de Jesus. Ela acreditou que Jesus tinha o poder, que Jesus era Deus, Jesus tinha a unção que poderia curá-la. Imediatamente dentro dela, ela gera a fé e diz: e se eu somente tocar na orla, eu serei curada. Ela gerou uma fé, porque ela ouviu falar e ela buscou e se aproximou, e no primeiro momento ela tocou na veste e ela buscou o seu milagre, a sua cura. E Jesus imediatamente percebe que dele saiu o poder, a unção, que foi até aquela mulher e a curou instantaneamente, imediatamente. É possível as pessoas serem curadas só em escutarem uma ministração. É possível as pessoas serem curadas
Ao ler um livro, é possível as pessoas serem curadas a ler o livro, a Bíblia. É possível as pessoas serem curadas quando colocamos as mãos. É possível as pessoas serem curadas por oração. É tanta possibilidade que Deus concede para mim e para você. É o seu sobrenatural. Agora, se nós limitarmos, deixamos de receber o melhor de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo. Agora, se você limita, não crê, não acredita, também não vai acontecer. A cura faz parte do Evangelho. A salvação faz parte do Evangelho. Os milagres fazem parte do Evangelho. Os sinais, as maravilhas, os prodígios, o batismo, a unção, o poder de Deus acompanha a sua palavra. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho que traz poder, que traz cura, que salva, que transforma, que ressuscita. É o poder de Deus para trazer libertação. É o Evangelho da perfeição. Paulo pregava toda a verdade, ele não pregava apenas parte, era toda a verdade. Você está convidado a não viver somente de uma pequena parte, mas do todo, de toda a verdade de Deus. Tome posse, filho e filha, de toda essa verdade. Vamos ver Atos 8. Versículo 5. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o quê? O Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, a multidão fez o quê? Ouvir. Você viu que todos os relatos têm o ouvir, o buscar a palavra de Deus, o evangelho que transforma, o evangelho que gera milagres. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava. Viu o quê? Sinais milagrosos que ele realizava. Porque os sinais, os milagres, as maravilhas acompanham o Evangelho de Cristo. Por isso que quando nós pregamos, sempre o Espírito Santo ele se move, existe o sobrenatural para os incrédulos verem o poder de Deus em ser liberado, pregado a sua palavra. E viu os sinais milagrosos que ele realizava. Deu unânime atenção ao que ele dizia, porque os sinais é para chamar a atenção de todos. E as pessoas ali davam ouvido,
prestavam atenção ao que Filipe pregava. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram o quê? Curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Houve o quê? Grande alegria na cidade. Ei, filhos e filhas, o evangelho, acompanhado desse poder, com os sinais, maravilhas, prodígios, é para levar alegria às cidades. Levar alegria àquelas pessoas que precisam da alegria de Deus e não dessa alegria mundana, passageira. Trazer alegria às cidades. As cidades precisam receber esse evangelho com o poder acompanhado. Os sinais precisam acompanhar a palavra de Deus pregada. Nós podemos destacar aqui 2 tipos de fé. A fé humana, a fé que todo mundo tem fé em alguma coisa, e a fé bíblica, a fé em Deus. Porque Hebreus 11:11 fala que Deus deu a fé bíblica. Vamos abrir lá, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Os antigos receberam bom testemunho por causa da fé. A fé bíblica, ela cresce quando as narrativas são contadas e nós tomamos posse para nossas vidas. Cresce quando nós ouvimos, quando nós cremos, acreditamos. Quando nós estudamos a palavra, ela se torna realidade na minha e na tua vida. As promessas, elas vêm. A fé é esta certeza absoluta que tudo quanto você vê, você esperou com paciência, é seu, finalmente chegou, receba. A fé em Deus, ela gera os milagres. Quando nós falamos em crer sem ver, é declarar que Deus está agindo a nosso favor. É quando a cura não chegou, mas eu já chamo a existência e já declaro que meu corpo está saudável. Independente das situações, independente do que você passa, do que você está sentindo, a fé na palavra, ela diz, creia e você recebe. É o ter que ele vem quando eu creio. Se você ficar olhando só para as situações, só para o que você sente, você talvez não receba. Agir conforme a palavra nos traz esse poder sobrenatural de Deus, nos traz as bênçãos, nos traz a cura, nos gera os milagres. É isso que Deus coloca à minha disposição e à tua disposição. E nós afirmamos e declaramos a palavra. Vamos imaginar que você passe alguma situação e você declara a palavra. Se não fosse o Senhor na minha vida. Aí você complementa. Aí você passa a semana toda declarando, se não fosse o Senhor na minha vida. Porque Ele não é o Senhor da vida. Assim como citei, Salmo 37. Pois a sua força é a minha força. Se você está fraco, está frágil, enfrentando uma batalha, uma situação, você diz, pois a sua força é a minha força. Gente, você libera a força de Deus para a situação.
Aí você declara a palavra de Deus em toda a tua situação. Vai funcionar no natural e vai liberar a parte espiritual. Louvado seja o Senhor, que é o Senhor da minha vida, em toda situação. E você declara, você chama a existência. Todos os dias da minha vida. Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho suprimento. E chame, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. E declare assim, em cima da situação. E você cria a confissão da palavra de Deus de acordo com o que tu passas. O Senhor é a minha força. De quem temerei? Ore, confesse. Já sinta recebido, resolvido. É assim que funciona. Muita gente diz acreditar na palavra de Deus, diz que ela é boa, diz que ela funciona, mas não crê com o coração. Ela vê a palavra boa, mas não traz a existência. E a fé, ela vai te ajudar, ela vai fazer você agir à altura da palavra. E o trazer à existência do que não existe. A maioria só espera. E só esperar se chama esperança. A fé que vem do coração, visto que com o coração se crê para a justiça. Romanos 10, 10, parte A. Jesus fala em Marcos 11, 23 sobre crer com o coração. Marcos 11, 23. Jesus nos ensina. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá do que se diz, assim lhe será feito. Gente, é maravilhoso a gente crer na palavra de Deus. Quando eu e você, nós cremos com o coração, nós ativamos a fé e recebemos. Mesmo que os pensamentos venham duvidando o contrário, você substitui pela palavra e declara e puxa de dentro. Porque vem pensamentos contrários, que pode não acontecer, pode isso, pode aquilo. Vem sim. Mas você tem que crer no coração de dentro. Se a Bíblia afirma que é verdade, se a Bíblia afirma que a promessa é sua, se a Bíblia afirma assim, é você crer com o coração e crer na palavra, chamar a existência, ativar a tua fé. A promessa é minha. Diga aí. A promessa é sua. Recebe. Mesmo que meu pensamento esteja pensando ao contrário, mas eu recebo a palavra, eu recebo a minha promessa. Porque a fé é a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu já chamo a existência. É a resposta das minhas orações. É a resposta do que Deus preparou para mim e para você. A mulher disse, se eu somente tocar. E você está gerando essa fé, está ativando essa fé de somente tocar. O tocar pode ser algo maravilhoso que você está criando, gerando aí. Tomé, se você olhar lá em João 20, o versículo 25b, ele disse, eu só acredito se eu ver, se eu tocar, colocar meus dedos na... Essa é a fé natural. E quando Jesus aparece,
Ele é convencido, Tomé é convencido, porque viu, pegou. E Jesus disse para ele, porque tu me viste, tu crestes. E bem-aventurados os que não viram e creram. É o versículo 29 de João 20, 29. Tomé não creu. Como eu e você, nós cremos em toda a verdade da palavra. Mas no momento certo, ele foi convencido pelo próprio Jesus. Ele viu o Messias. Ele teve o privilégio de Jesus mostrar as chagas. E eu te convido a você abandonar essa fé de Tomé. Só se eu ver, só se eu crer, só se eu... Isso aí é ter primeiro, para depois crer. Então, creia que você recebe, porque é assim que a palavra, é assim que a Bíblia nos ensina. Crer para ter, e não ter, botar o dedo para depois ver. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Creia na Bíblia. Sem considerar as situações, sem considerar as águas contrárias, os ventos contrários. Receba as bênçãos do Senhor. Receba a tua cura hoje à noite. Receba teu milagre. Receba a tua libertação. Receba a restauração do teu casamento. Receba a provisão. Receba as estratégias para o teu negócio. Faça a opção de ter a fé bíblica, a fé em Deus. Pai, eu te rendo graças porque tu és bom, tu és maravilhoso. Tu sempre nos acrescenta com a tua palavra, com as tuas instruções, com as tuas revelações. E eu declaro que os filhos e filhas hoje, eles foram ativados nessa fé, a fé em Deus, a fé bíblica, em acreditar para depois ter, chamar à existência aquilo que não existe como se já fosse. Pai, em nome de Jesus, libera a cura agora para teus filhos e filhas. Libera a cura para esse corpo. Traz libertação, traz provisão, traz suprimentos. Resolve esta situação. Libera, Senhor, a tua unção poderosa sobre teu povo, sobre teus filhos e filhas, cada vez mais. Das estratégias do Santo Espírito. Reveste eles com teu poder, com a tua unção. Dá esse desejo deles ouvirem a tua palavra. Ouvirem a palavra que liberta, que gera milagres, que transforma vidas, que traz vida. Vida em abundância. Vida em plenitude. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles agora a tua bênção. Recebe aí, 1, 2, 3. Recebe o poder de Deus. Recebe a palavra de Deus. Recebe tua cura. Recebe tua provisão. Recebe a ativação dos dons. Recebe a unção do Senhor. Poder de Deus passando agora pelos cabos da internet, chegando a cada casa, cada filho. Recebe em nome de Jesus. Gente, temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas, no momento de reconciliação. Fiquem na paz do Senhor Jesus e tenha um momento de viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?